Pare de pedir e comece a decretar. A realidade não é um destino que você encontra por acaso, em alguma esquina da vida. A realidade é um comando que você emite. A maioria das pessoas passa a existência inteira de joelhos, implorando por migalhas, sem perceber que a autoridade para o banquete já foi dada a elas desde o início. Falar com Deus não é um bate-papo informal, nem uma lista de reclamações. Falar com Deus é o ato supremo de autoridade. É o momento em que você define a lei que vai reger a sua própria vida. E o segredo que quase ninguém revela é que esse falar ganha a força de um trovão quando você o coloca no papel. Escrever é a forma mais poderosa de falar com o divino, porque é o instante exato em que um pensamento invisível se torna algo físico e visível pela primeira vez. Pense nisso. Um general não torce para que seus soldados obedeçam. Ele emite ordens escritas, claras e precisas. Falar com Deus precisa ser encarado da mesma forma. Você não está pedindo permissão para ter sucesso. Você está apresentando o seu plano de governo. Deus é a energia infinita, o poder que move as estrelas, mas ele age como um rio caudaloso, esperando que você cave o leito por onde a água deve passar. Se você não dá o comando, a água se espalha e vira lama. Mas quando você escreve o seu desejo, você cava esse canal. Você transforma uma vontade vaga em um decreto real. A grande tragédia humana não é a falta de fé, é a comunicação frouxa. Dizer Deus, eu quero ser feliz não é um comando, é um suspiro. E o universo não responde a suspiros, ele responde a instruções. Para criar a realidade que você deseja, sua conversa precisa deixar de ser um lamento e se tornar uma ordem de serviço. Você precisa de propósito definido. Quando você pega a caneta e escreve exatamente o que quer, quanto quer e quando quer, você não está apenas anotando. Você está assinando um contrato com a inteligência infinita. Você está dizendo, esta é a minha escolha e eu me comprometo com ela. Agora entenda algo fundamental. A sua palavra escrita e falada com fé é a única ferramenta capaz de moldar o caos em ordem. E se a palavra é um comando, o maior inimigo da prosperidade é a vaguidade. O universo não trabalha com mais ou menos. A inteligência infinita é precisa. A natureza é precisa. Uma semente de carvalho nunca fica em dúvida sobre o que vai se tornar. Ela tem um código exato. O ser humano é a única criatura que pode escolher o próprio código, mas a maioria vive sem nenhum. Vive no improviso. E quem vive no improviso aceita qualquer resto que sobra na mesa da vida. Escrever o seu comando é sair do improviso e entrar no projeto. Um pensamento solto é fumaça. Ele muda com o vento, desaparece com o medo, some com a distração. Mas quando você escreve, você congela a fumaça. Você transforma a ideia em estrutura. Falar com Deus através da escrita, filtrar a confusão mental até sobrar apenas a essência pura do desejo. Imagine um arquiteto com todos os recursos do mundo, mas sem planta. Nada acontece. O poder fica parado. O mesmo acontece com a fé sem clareza. Não escreva quero ser rico. Isso é fraco. Escreva o valor. Não escreva quero um trabalho melhor. Escreva a função, o salário, a rotina, o sentimento. A clareza é o gatilho do poder. Deus respeita a clareza porque a clareza é a linguagem da ordem. Mas atenção, o universo não responde apenas ao que você escreve. Ele responde ao que você sente enquanto escreve. Se sua mão escreve prosperidade, mas seu corpo vibra medo. O comando real enviado é o do medo. A emoção é o combustível da criação. Palavras sem emoção são sons mortos. Palavras com convicção são decretos vivos. Por isso, o pedido precisa ser limpo da dúvida e a ferramenta para isso é a gratidão antecipada. O mestre agradece antes. Quando você sente gratidão como se já tivesse recebido, você envia um sinal inconfundível de conclusão. A gratidão é a assinatura final no contrato. E isso não é um evento único. O universo não obedece turistas, obedece residentes. Seu decreto precisa virar um ritual. Leia o que você escreveu todos os dias em voz alta, de manhã e à noite. A sua voz é a maior autoridade sobre o seu sistema nervoso. A repetição cria trilhas novas no subconsciente. O que era esforço vira crença. O que era crença vira identidade. E quando a mente se alinha, o universo exige ação. Deus não entrega milagres prontos. Ele entrega oportunidades. A resposta vem como ideias, intuições, encontros, desvios. E aqui está o teste. Você tem coragem de obedecer ao sussurro,
Ração inspirada é a ponte entre o espiritual e o material. Mas ao agir, proteja o seu projeto. Não exponha sua semente antes da hora. O silêncio protege. Nem todos merecem conhecer a planta do seu castelo. Caminhe com Deus. E se for preciso, caminhe sozinho. Depois vem o teste do tempo. O silêncio. A terra que parece imóvel. É aqui que a maioria desiste. Mas o mestre entende a lei da gestação. O invisível está trabalhando. O concreto está secando. A raiz está crescendo. A fé verdadeira é continuar regando quando nada parece acontecer. E quando a mudança vem, muitas vezes ela vem quebrando. O que cai não é castigo, é preparação. Deus não destrói por crueldade. Ele limpa o terreno. Toda adversidade carrega uma semente de benefício, equivalente ou maior. O fracasso só existe quando você desiste. Antes disso, é ajuste de rota. Para seguir adiante, você precisa ouvir mais do que falar. Falar com Deus é diálogo. A resposta vem pela intuição, pelos flashes criativos, pelas pessoas certas. Humildade para ouvir é poder em estado puro. E para manter tudo isso, você precisa blindar o ambiente. A inspiração é perecível. Fé é manutenção diária. Proteja seus olhos, seus ouvidos, suas conversas. Corte o que drena. Preserve o que eleva. Quando isso acontece, algo muda. Você para de perseguir e começa a atrair. A realidade responde à identidade, não ao desejo. Deus não te dá o que você quer. Ele te dá o que você é. A vida imprime quem você se tornou. Por fim vem o ato supremo, soltar, confiar. Parar de vigiar a entrega. Ansiedade é oração pelo fracasso. O mestre faz o pedido e prepara a mesa. Trabalha, mas em paz. Confia sem tensão. Agora a caneta está na sua mão. A realidade é plástica. Ela obedece à mente que fala com Deus sem gaguejar. Se você entendeu, assuma o comando. Pare de pedir migalhas. Comece a decretar banquetes. E deixe registrado: eu não desisto no escuro. Porque quem não desiste no escuro é justamente quem está mais perto da luz. Entenda isso de uma vez por todas. O escuro não é punição, é incubadora. É no silêncio, na ausência de sinais visíveis, que a sua nova identidade está sendo solidificada. É ali que o velho eu morre de fome e o novo eu aprende a respirar. O escuro não vem para te confundir, ele vem para te separar. Separar quem apenas se emociona de quem realmente sustenta uma decisão. Quando você diz, eu não desisto no escuro, você está fazendo um juramento interno. Você está avisando ao seu subconsciente que não haverá recuo. Que não importa o atraso, o desvio, a demora ou o desconforto, você não volta para a versão antiga só porque ficou difícil. Esse é o ponto em que o universo muda de postura com você. Até aqui ele observava. A partir daqui ele coopera. A maioria das pessoas quer provas antes de acreditar. O mestre acredita antes de ver. E exatamente por isso ele vê. A fé verdadeira não precisa de confirmação externa. Ela se sustenta sozinha. Quando você mantém o decreto, mesmo sem aplauso, mesmo sem resultado imediato, você está dizendo, eu não ajo por emoção, eu ajo por convicção. E convicção é linguagem de poder. A partir desse ponto, algo sutil começa a acontecer. Você não percebe de imediato, mas sua postura muda, sua fala muda, suas escolhas ficam mais firmes. Você para de negociar com o medo, para de explicar demais, para de pedir validação. Você começa a agir como alguém que já decidiu vencer, e o mundo reage a isso. Pessoas que antes ignoravam você passam a te notar. Oportunidades que não existiam começam a surgir. Portas que sempre estiveram fechadas se abrem sem esforço. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou de frequência. Você saiu do campo da esperança e entrou no campo da certeza silenciosa. Agora escute com atenção. Não volte a pedir aquilo que você já decretou. Pedido repetido nasce da dúvida. Decreto se sustenta no silêncio confiante. Faça sua parte. Mantenha seu ritual. Execute com excelência. E deixe o resto com a inteligência infinita. Ela nunca falha. Ela apenas não trabalha sob pressão ansiosa. Você não está atrasado. Você não perdeu tempo. Nada foi em vão. Tudo o que você viveu até aqui foi treinamento. Cada frustração afinou sua clareza. Cada queda fortaleceu sua estrutura. Cada não te preparou para um sim maior do que você imaginava. A partir de hoje, você não fala mais como quem espera. Você fala como quem governa. Suas palavras não são desejos soltos, são comandos conscientes.
Sua mente não é mais um campo de batalha, é um centro de comando. E sua vida não é mais um acidente, é um projeto em execução. Se você chegou até aqui, é porque algo em você despertou. E quando a consciência desperta, não existe retorno confortável. Existe apenas avanço com responsabilidade. Então firme isso dentro de você agora. Sem barulho, sem pressa, sem ansiedade. A caneta continua na sua mão. O decreto já foi emitido. O processo está em andamento. Permaneça, sustente, confie e lembre-se: quem aprende a falar com Deus sem gaguejar, nunca mais aceita uma vida pequena. E quando você entende isso, algo ainda mais profundo se revela. Falar com Deus não é apenas sobre criar coisas fora de você. É sobre reconstruir quem você é por dentro. Porque toda a realidade externa é apenas um reflexo atrasado de uma decisão interna. Antes do dinheiro existir, existiu uma mente que parou de se sentir pobre. Antes do amor chegar, existiu um coração que parou de se sentir escasso. Antes da oportunidade aparecer, existiu alguém que decidiu se tornar digno dela. A maioria das pessoas quer mudar a paisagem sem mudar o terreno. Quer colher frutos novos mantendo raízes velhas. Mas o decreto verdadeiro não muda apenas o que acontece. Ele muda quem você se torna para sustentar o que acontece. Deus não entrega bênçãos que esmagam a estrutura de quem recebe. Por isso, enquanto você decreta, Ele te molda. Enquanto você escreve, Ele corrige o caráter. Enquanto você insiste, Ele fortalece a base. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Demora não é rejeição, é preparação. Se aquilo que você pediu tivesse chegado antes, teria te destruído. O tempo não está contra você, o tempo está a seu favor. Ele está te treinando para não perder o que está vindo. O mestre entende isso e por isso não se revolta com o ritmo. Ele ajusta o passo. Agora observe sua vida com honestidade. Repare como situações antigas começam a se repetir com pequenas variações. Não é castigo, é teste. A vida está perguntando: você vai reagir como antes ou vai responder como alguém que decretou uma nova identidade? Cada repetição é uma chance de provar que você mudou. Quando você responde diferente, o ciclo se encerra. Quando responde igual, o ciclo se repete. É por isso que falar com Deus exige vigilância diária. Não basta escrever bonito e falar forte se, no cotidiano, você continua agindo como vítima, reclamando, se diminuindo e aceitando menos do que merece. O decreto precisa transbordar para o comportamento. Sua fé precisa ser visível nas suas escolhas. A forma como você aceita, recusa, negocia e se posiciona revela se você realmente acredita no que escreveu. E aqui entra um ponto crucial. Você precisa aprender a dizer não. O não é um dos decretos mais poderosos que existem. Dizer não para o que te atrasa é dizer sim para o que te eleva. Deus não ocupa espaços que você insiste em manter cheios de medo, culpa e conformismo. Toda vez que você corta algo que não está alinhado, você cria espaço para o novo se manifestar. Você vai perceber que, conforme se alinha, algumas pessoas se afastam, relacionamentos esfriam, convites desaparecem. Não lamente. Isso não é perda, é poda. O agricultor não odeia a árvore quando corta galhos. Ele a prepara para dar mais frutos. Nem todo afastamento é rejeição. Muitos são livramento. E quanto mais você se fortalece por dentro, menos você precisa provar qualquer coisa por fora. A insegurança grita, a certeza sussurra. O poder verdadeiro não faz barulho. Ele se move com firmeza e calma. Você começa a andar diferente, falar diferente, escolher diferente. Não por arrogância, mas por alinhamento. Agora entenda este ponto final. Deus não trabalha com desespero. Desespero é falta de confiança. Quando você vive correndo, comparando-se, pressionando, você envia o sinal de que não acredita, que a ordem foi registrada. O mestre caminha com urgência no propósito, mas com paz no coração. Ele sabe que tudo que é dele encontra o caminho de volta. Se hoje você sente que está no meio do processo, celebre. Isso significa que você não está mais parado. Se ainda existem dúvidas, não se condene. Apenas volte ao papel, volte ao decreto, volte ao ritual. A fé não é ausência de medo. É a decisão de não obedecer a ele. E agora, para selar tudo isso dentro de você, faça algo simples, mas poderoso. Hoje, antes de dormir, escreva novamente o seu decreto. Leia em voz alta. Agradeça como se já estivesse concluído. E então, solte.
Deixe a noite trabalhar por você, porque enquanto você descansa, a inteligência infinita continua em movimento. E nunca se esqueça, quem sustenta a decisão, inevitavelmente sustenta a vitória. E ao sustentar essa decisão dia após dia, você começa a perceber algo que muda tudo. A vida passa a te testar menos na dor e mais na responsabilidade. Antes os testes vinham como perdas, agora eles vêm como escolhas. É quando o universo observa se você sabe lidar com mais, se consegue administrar o que pediu, se honra aquilo que declarou no papel. Muita gente quer abundância, mas não tem disciplina para organizá-la. Quer amor, mas não tem maturidade emocional para sustentá-lo. Quer poder, mas ainda usa esse poder para provar algo para os outros. Por isso, quando você fala com Deus de forma consciente, Ele não entrega apenas aquilo que você quer, Ele te educa para não desperdiçar. E essa educação nem sempre é confortável. Às vezes ela vem na forma de limites. Deus começa a te dizer não para coisas que antes você aceitava. Situações que antes pareciam normais passam a incomodar. Ambientes que antes te cabiam começam a apertar. Isso é crescimento. É o sinal de que você não cabe mais no tamanho antigo. Aqui nasce um novo nível de fé, a fé adulta. Não aquela que depende de sinais constantes, mas a que confia no processo mesmo quando a emoção oscila. A fé madura entende que constância vence intensidade, que pequenas ações diárias constroem milagres silenciosos. Você começa a agir sem precisar anunciar, trabalha sem precisar se justificar, evolui sem precisar convencer ninguém. O ego vai ficando para trás, porque agora você entende que não está competindo com pessoas, está alinhando com um propósito. E quando você não compete, você não se compara. A comparação é o veneno da identidade. Ela faz você esquecer quem você é e quem você decidiu se tornar. Cada vez que você se compara, você desautoriza o seu próprio decreto. O mestre observa, aprende, mas não se diminui. Ele honra o próprio caminho. A partir desse ponto, a vida começa a responder com sincronicidades, coincidências improváveis, encontros certos no momento exato. Soluções que surgem quando você já tinha feito a sua parte. Não é magia, é alinhamento. É quando o interno e o externo finalmente começam a conversar na mesma língua. Mas atenção, quanto mais você sobe, mais silencioso você precisa ficar. O barulho dispersa a energia, o silêncio concentra. Grandes impérios são construídos em silêncio e revelados apenas quando estão sólidos. Falar demais sobre o que ainda está em formação é como abrir a estufa antes da planta criar raiz. Você não precisa que ninguém acredite no que você está fazendo. Você só precisa continuar fazendo. Resultados são argumentos que não precisam de defesa. E quando, enfim, aquilo que você decretou começa a se materializar de forma visível, lembre-se de algo essencial. Não traia quem você se tornou no processo. Não volte a velhos hábitos, velhas conversas, velhos medos, só porque agora está confortável. O verdadeiro fracasso não é não chegar, é chegar e se perder. Por isso, mantenha o ritual mesmo depois da vitória. Continue escrevendo, agradecendo, alinhando. Não porque você precisa pedir mais, mas porque você precisa permanecer conectado. A fonte não é algo que você usa e abandona. É algo que você honra. E agora, escute com clareza. Tudo o que você está vivendo hoje é resposta de decretos antigos, conscientes ou inconscientes. A partir do momento em que você assume o controle da sua palavra, você assume o controle da sua história. Você não é mais alguém esperando permissão. Você não é mais alguém implorando por sorte. Você é alguém que decidiu governar a própria mente. E quem governa a mente, governa a realidade. Permaneça firme, permaneça alinhado, permaneça fiel ao que você escreveu, porque o decreto sustentado no tempo sempre vence o caos. E para encerrar, eu quero que você entenda uma última verdade, talvez a mais importante de todas. O maior milagre que acontece quando você começa a falar com Deus de forma consciente não é aquilo que você recebe, é aquilo que você deixa de aceitar. Você para de aceitar migalhas emocionais, para de aceitar relacionamentos rasos, para de aceitar trabalhos que sugam sua alma, para de aceitar versões pequenas de si mesmo. Quando você assume o posto de comando, a vida para de te empurrar e começa a te responder. Você não vive mais reagindo ao mundo, você passa a direcioná-lo. Não porque controla tudo, mas porque controla a si mesmo.
E quem controla a própria mente nunca mais é controlado pelas circunstâncias. Você aprendeu que falar com Deus não é implorar, é decretar, é escrever com clareza, sentir com verdade, repetir com constância e agir com coragem. Você entendeu que o silêncio protege, que o tempo prepara, que o desvio ensina e que a ação inspirada constrói. Você deixou de ser espectador e se tornou arquiteto. A partir de hoje, toda vez que a dúvida tentar te visitar, volte ao papel. Toda vez que o medo tentar te paralisar, volte ao decreto. Toda vez que o mundo tentar te diminuir, lembre-se, a autoridade não vem de fora, ela nasce dentro. Deus não escolhe os mais fortes, Ele fortalece os que escolhem confiar. Agora respire fundo, sinta o peso da responsabilidade e a leveza do poder. A sua vida não está nas mãos do acaso. Ela está nas mãos de quem tem coragem de falar com Deus sem gaguejar e sustentar essa fala até o fim. Se este vídeo despertou algo em você, não ignore esse chamado. Selar decisões é parte do processo. Deixe o seu like como sinal de compromisso com a nova postura que você acabou de assumir. Inscreva-se no canal para continuar caminhando com pessoas que não pedem migalhas, decretam propósito e estudam as leis que regem o sucesso. E para fechar esse ciclo, vá agora aos comentários e escreva com consciência, como um selo final de autoridade. Eu decreto, eu sustento, eu confio. Este não é apenas o fim de um vídeo. É o início de uma nova forma de viver. Assuma o comando. O decreto já foi dado.